o início do evento aqui, da webinar, que trata aí sobre o relato integrado, a sua importância sustentável e agora obrigatória, né? A gente vai trazer também essas questões, principalmente com relação à resolução CVM ali para a empresa de capital aberto, mas a gente vai aprofundar um pouco mais esse debate de sustentabilidade, que envolve toda essa questão do relato integrado, tá? Então, fazendo uma pequena apresentação aqui, eu serei o mediador aqui desse webinar, com muito prazer, no meio de 4 feras aqui da área da sustentabilidade. Nossa, boa aula. Sim, mas tem mais uma. Deixa eu só pedir para... Do quê? Fernanda, se você puder mutar aí os Mutei. Microfones. Acabei de mutar. Obrigado. Já tá. Tá. Então, pessoal, falando um pouquinho aqui, né, então, de mim, meu nome é Wesley Fernandes Tuaf Garcia, para os íntimos Wesley, para os não íntimos também Wesley. Então, sou administrador de empresas, minha primeira formação, contador, a minha segunda graduação, depois finquei mais os pés aí na auditoria, na controladoria e na contabilidade, né, muito pela questão de estar dentro de uma empresa, de uma firma que tem no seu core business aí serviços contábeis, né, de auditoria. Então, 7 anos de Russell Bedford passa rápido. Quando eu estava escrevendo que fazem 7 anos que eu estava na Russell, parecia ontem que eu estava ingressando primeiramente. Sou o diretor executivo daqui da regional da Russell Bedford, que abrange não só o estado de São Paulo, mas também o estado do Paraná. Pessoal, vou fazer uma breve introdução aqui da Russell Bedford, né? Então, a dinâmica vai ser essa, e depois a gente já ingressa nos assuntos referentes aí a esse webinar. Mas antes disso, né, gostaria de fazer os agradecimentos iniciais, né? Primeiramente a GRI, na pessoa da Gláucia Térrio, que a gente tem o prazer aí de ser uma das palestrantes e debatentes sobre o tema GRI, da Comissão Brasileira do Relato Integrado, na pessoa também do Denis Roman, o pessoal da equipe do marketing, né, a Fernanda, Luiz, Bruno, que nos deu todo o apoio aqui, e todos os inscritos que estão acompanhando a gente nesse webinar. Falando um pouquinho da empresa, né, da Russell Bedford, aqui é só para quem não conhece, para quem está conhecendo agora. Então, a empresa já está presente no Brasil há 10 anos, né, experiências consolidadas no mercado público e privado, ambos os sócios aí com um engajamento total na unidade de prestação de serviço, e aí logo mais à frente a gente vai falar um pouquinho sobre quais são essas prestações de serviços e o que a gente disponibiliza. Comitê de alta performance, né, então a gente trabalha muito com comitês de educação, comitê de qualidade, de auditoria, comitê de inovações. Então, a gente tem bastante para falar e para que a gente possa implementar a cultura e mudar o mindset dos nossos funcionários, dos nossos sócios, para que a gente continue expandindo, né, com relação à prestação de serviços dos nossos clientes. Atuação em todos os estados brasileiros, né, literalmente contratos em todos os estados brasileiros, e membro independente da Russell Bedford, internacional. Para quem não conhece, a Russell Bedford foi uma empresa inglesa, tem 39 anos de mercado e hoje ela é a 19ª no ranking de avaliação de firmas de auditoria. Nos nossos escritórios, né, onde nós estamos, nas principais capitais, ou seja, falo aqui de São Paulo, aqui da Alameda Santos, Jardim Paulista, temos escritório ali no Rio de Janeiro, né, cujo o nosso sócio Wesley, né, diretor executivo lá, está acompanhando também esse webinar. Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, onde tudo isso nasceu, onde esse sonho nasceu e está virando realidade agora, Distrito Federal, Paraná e Minas Gerais. Bom, falando um pouquinho das nossas certificações e credenciamentos, né, dou ênfase aqui com relação à certificação AA1000, né, que é uma certificação propriamente dita ali para asseguração de relatos integrados. Então, a gente utiliza essa norma aqui com base para alguns trabalhos.
SUSEP, Previc, CNAE, tudo que se estende aí a serviços correlatos de auditoria e de contabilidade, além de alguns serviços de TI, de direito, a empresa possui as certificações por meio dos seus colaboradores ou por meio até mesmo da firma. E aqui alguns dos setores que a gente atua, né? Então, não estão todos aqui, o leque é um pouquinho mais abrangente, mas a gente considera como os mais importantes aqui esses que estão listados, né? Então, energias e recursos naturais, bem forte ali no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, tecnologia e telecomunicação, serviço financeiro, até mesmo possuímos a certificação e credenciamento Bacen, fazendo serviços para bancos, para cooperativas de crédito, para, enfim, prestação de serviços, né, varejo, terceiro setor, agronegócio. Agronegócio, a gente está com... a gente fez um webinar na semana retrasada sobre ESG, também voltado para o agronegócio. Foi um webinar bem contribuidor aí para o mercado, bem importante. A gente está auxiliando bastante os nossos clientes e até mesmo não clientes aí na percepção desse novo negócio. Indústrias, né? Então aqui bem forte com relação à indústria. São Paulo a gente tem um atendimento bem amplo com relação a esse tipo de segmento. E, pessoal, falando um pouquinho aí das conquistas de 2021, que já começou bem aí para a gente, né? Era uma certificação que a gente já procurava há algum tempo, e esse ano, né, o ano de 2021, nós fomos agraciados com a GPTW, né? Por meio de esforços em comum, né, entre diretores, CEO, colaboradores da Russell, enfim, a gente chegou nessa certificação no qual a gente se orgulha bastante aí de apresentar para vocês, e é um diferencial também no mercado, né? Então, nós temos como objetivo também fazer esse tratamento diferenciado aí com os nossos colaboradores. Esses são os meus contatos, né? E-mail, embaixo telefone. E agora a gente dá início à parte do webinar, né? Então, eu tinha 5 minutos aqui, alguém estava controlando aqui as minhas horas, já piscou um alerta aqui, enfim, vou dar uma agilizada aqui para a gente não perder tempo. Então, falando um pouquinho do webinar, né? Então, tema relato integrado e sua importância sustentável e obrigatória, né? Como vai funcionar a dinâmica desse webinar, tá, pessoal? Só para que vocês possam entender e a gente aqui fazer uma regrinha entre nós, tá? A estrutura, né, para a gente combinar aqui as questões, a estrutura, a gente vai ter a participação inicial, né, do intermediador e os palestrantes. Então, a gente vai discutir internamente entre eu, né, como mediador, e também os palestrantes, os temas que a gente está trazendo como importante para esse fim, e daí, finalizado essa parte, e ao final dessas questões todas debatidas, a gente vai ali no chat, né, escolher 3 questões ali, se por acaso tiver alguma questão, alguma dúvida, para que a gente possa também sanar algumas dúvidas dos inscritos, tá? Então, vão mandando aí as suas questões, a Fernanda do marketing já está acompanhando ali, e aí ao final ela vai fazer a escolha ali, uma seleção das questões. Obviamente que as questões, né, as dúvidas que vocês tiverem vão acontecer no meio aí da apresentação, mas vão encaminhando as dúvidas quando necessário. Deixa eu passar aqui. E qual o objetivo, pessoal, né, desse webinar? Debater, pura e simplesmente, da importância, né, do relato integrado, né, sobre 4 pilares, 4 pontos de vistas diferentes, né? O ponto de vista das diretrizes técnicas, né, aqui eu referencio a GRI, do ponto de vista da elaboração desse relatório, como fazer esses tratamentos dos indicadores, do ponto de vista da asseguração, que também é importante dentro desse processo para que a gente possa
garantir um mínimo de transparência sobre aqueles dados que estão sendo trazidos ali naquele relato, né, que são muito importantes, e a implementação e divulgação, que aí é feito pela empresa, né, pelas empresas que são obrigadas aí, né, obrigadas aqui, eu faço um parênteses, depois a gente vai debater um pouquinho mais sobre isso, mas principalmente as capitais abertas agora que são obrigadas a fazer essa divulgação e a asseguração. E aqui é debater sobre o ponto de vista da obrigatoriedade, né? Então, até colando aqui a resolução CVM número 14, de 9 de dezembro de 2020, né, que aprovou a orientação técnica CPC 09, isso está disponível aí no site da CVM, que ela torna obrigatória para as companhias abertas o relato integrado. E ainda, né, torna o relato integrado, informa que o relato integrado deverá ser objeto de asseguração limitada por auditor independente registrado na CVM. Tá? Então, são esses os meus pontos. Eu vou começar aqui apresentando uma das palestrantes, né, que a gente tem a honra aí de debater junto, Gláucia Térreo, ela é diretora da GRI no Brasil, né, desde janeiro de 2007, tendo como uma das principais funções a disseminação nas normas da GRI para relatos ESG, né, e dessa forma fortalecer a transparência no país. Iniciou a trabalhar na área de sustentabilidade empresarial em 2001, no Instituto Ethos, onde coordenou os indicadores Ethos até 2006. GRI, falando um pouquinho de GRI, né, uma ONG internacional sediada na Holanda. Ela reúne representantes de governos, empresas, ONGs, especialistas de todo o mundo para desenvolver conjuntamente norma para relato de sustentabilidade, ou seja, aqui é o cerne dessa questão que a gente vai debater hoje, são as diretrizes técnicas aqui também, sobre o ponto de vista aqui de quem faz essa regulação, e a gente vai ter esse apoio aí da Gláucia. Muito bem-vinda, Gláucia, para o nosso evento. O Denis Roman, administrador, mestre em sustentabilidade pela FGV, com mais de 15 anos de experiência em relações com investidores, governança corporativa e sustentabilidade. Tem atuação em comissões e desenvolve parcerias com diversas entidades como o IBGC, a GRI e a IRC. A Raquel Ávila, uma cliente nossa aqui, ao qual a gente tem o prazer, né, de estar participando junto desse webinar para trazer um pouquinho do ponto de vista ali da empresa, né? Então, ela é especialista em sustentabilidade corporativa ESG, responsabilidade social, diversidade, liderança, rating ESG, comunicação corporativa, economia circular. E a Denise Saboia, né, a nossa líder em sustentabilidade da Russell Bedford Brasil. Ela me mandou esse livro aí para que eu pudesse ler. Confesso que eu vou ler apenas o primeiro parágrafo, mas pela extensão aí do currículo dá para ver que só temos feras debatendo aqui nesse webinar. Tá, pessoal? Então, vou descompartilhar a minha tela e já vou pedir aí para a Gláucia fazer as suas considerações iniciais. Gláucia. Está no mudo, Gláucia. Ok. Desculpa, eu estava agradecendo a vocês, né, pelo convite e também parabenizando toda a equipe, né, pela realização deste webinar. A minha fala foi encomendada para eu falar do desenvolvimento, como que a GRI surgiu, como surgiu essa discussão do relato de sustentabilidade, né? Então, assim, eu vou tentar sumarizar uma história que começou em 89 e ainda está acontecendo. Tá? Então, em 89, a gente teve um acidente da Exxon Valdez, no Alasca, né? E aí investidores institucionais começaram a questionar a forma que eles
utilizavam para analisar e para tomar decisão de investimento, né? Então, eles começaram a discutir. Tá bom, é importante o que está no relatório financeiro? Mas a gente quer saber como que esse valor é criado, né? Então, o que suporta a criação de valor que está no relatório financeiro, né? E aí ainda não se falava ESG ou sustentabilidade, enfim, era outra coisa, né? Mas a gente pode dizer hoje, olhando para trás, que esse foi né, acho que uma das questões que fizeram com que nascessem essa discussão que a gente chama hoje de ESG. Né? ESG, gente, é pilar de criação de valor nas empresas, né? Tudo aquilo que está no relatório financeiro, no demonstrativo financeiro, ele passou por algum lugar, né? E ele passou pelo ESG, né? Que são as questões relacionadas a meio ambiente, as questões relacionadas aos trabalhadores, direitos humanos, relações com a comunidade, enfim, supply chain, né, cadeia de suprimentos, enfim, toda essa parte, né? De 89 até 92, né, eles caminharam, criaram uma ONG nos Estados Unidos, né, que se chama CIRIS, né, e essa ONG criou os princípios Valdez para investimento, né, a ideia era olhar mais as questões que a gente chama hoje de ambiental, social e de governança, enfim, eles queriam saber, né, que parte, como era a gestão dessa parte, né? E aí essa discussão continuou, passou pela Rio 92. Na Rio 92 apareceu, né, no final do documento da conferência, tem um parágrafo que diz: é necessário criar instrumentos de gestão para ajudar as empresas a inserirem sustentabilidade nos negócios, né? Então vejam que essa mesma discussão ela deu origem para outras coisas, não só GRI, como os indicadores etos, por exemplo, elas vieram daí, né? Elas vieram dessa discussão, a tabela do IBASE, que todos conhecem, enfim, também veio daí. Né? Então, e 97 também é o ano em que a GRI foi criada como um projeto dentro da Series, né? E que mais tarde ganhou, né, uma plataforma global com a ajuda do PNUMA, que é o braço ambiental aí da ONU. Tá? Desde 97, a GRI vem produzindo e testando o que a gente chama hoje de norma GRI para relato de sustentabilidade ou relato ESG. Então, para quem, né, acompanhou toda essa história, como a Denise, por exemplo, a gente teve G1, G2, G3, G4, né, e todas essas versões eram versões teste, né, a gente chamava de guidelines, de guia ainda, né? E aí, quando a gente passou pela G4, a GRI entendeu: olha, estamos maduros o suficiente, né? Acho que tem um conhecimento acumulado durante esse tempo todo que a gente já pode usar e chamar isso de norma. Então, a GRI fez toda uma mudança na governança, né? Criou um Chinese Wall na instituição para manter a divisão técnica da GRI, né? Independente enfim, independente de qualquer influência, né, para poder criar aquilo que a gente chama hoje de norma GRI, né, para relato de sustentabilidade. Nesse momento, a GRI também criou um órgão chamado Global Sustainability Standards Board, que trabalha junto com a divisão técnica, né, em todo um processo multi-stakeholder para produzir, né, as normas, os indicadores da GRI. As normas são compostas, né, por princípios e divulgações específicas, né? Essas normas são gratuitas, qualquer organização pode baixar e utilizar, enfim, o modelo de negócio da GRI. Talvez eu precise até de um outro, né, webinar para explicar como funciona, mas a metodologia é gratuita e qualquer organização pode usar. Tá? Eu queria fechar aqui com duas mensagens. Né? É possível que, né, nessa discussão do relato nas empresas apareçam as seguintes perguntas ou instituições. Eles vão perguntar: tá bom, GRI relato integrado, GRI e SASB. Né? Então, eu queria só deixar a complementaridade entre essas instituições, porque a GRI, ela pergunta: empresa, qual é o seu impacto? Quais são as suas questões ESG
que representam seus impactos e o que é material para você, né? Como que você gerencia esses impactos e seja transparente em relação a esses impactos. Quando o IRC chegou, que foi uma instituição que a própria GRI ajudou a criar, ela disse o seguinte, ok, está certo essa questão de gerenciar os aspectos ESG, mas está faltando um link. A gente precisa saber de que maneira que todo esse trabalho na área de sustentabilidade se conecta à criação de valor financeiro. Né? Então, a discussão veio daí. E aí, nessa mesma esteira, né, em 2011, foi criado o IRC e também foi criado o SASB nos Estados Unidos. O SASB, o que eles apresentam? Eles apresentam uma espécie de materialidade para 77 setores do ponto de vista de investidores. Né? Agora, a GRI ela vai além, né? Ela não olha só os investidores, a gente tem uma visão sistêmica, a gente vai falar de impacto na comunidade, como que isso afeta a relação com o investidor. Né? Então, é diferente, a gente parte de um lugar diferente, mas os instrumentos são complementares e é importante que se invista tempo para entender essa complementaridade, porque a segunda mensagem que eu queria deixar é: não fiquem um ano inteiro preenchendo formulário. Tá? Eu acho que vocês são pessoas inteligentes, vocês estão trabalhando nas empresas para inovar, para mudar, né? E esses instrumentos todos é para fazer com que a empresa amadureça nessa discussão de sustentabilidade. Fico por aqui, agradeço e fico à disposição para perguntas. Muito obrigado, Gláucia. Passar a palavra aqui agora para o Denis. Denis, está com a palavra, por gentileza. Obrigado, Wesley. É sempre gratificante falar depois da Gláucia, com quem a gente vem aprendendo e inspirando. Um ponto muito interessante, realmente, acho que a primeira vez que eu fui prestar atenção em sustentabilidade, eu já conheci a Gláucia na comissão de relato integrado. Eu sempre fui muito cético com relação à sustentabilidade. Eu venho de RI, extremamente financeiro, e relato integrado realmente essa visão mais aproximada com investidores, criação de valor, como é que como internalizar uma externalidade. Esse processo sempre foi esse processo me trouxe para essa área. Tanto que, como o Wesley mencionou um pouco no meu currículo, fui estudar sustentabilidade. Nos últimos 3 anos, me desliguei da empresa onde eu atuei em relação com investidores durante mais de 16 anos e montei uma empresa focada na área de ESG, a Blendon. Na Blendon, a gente vem ajudando diversas companhias a produzir relatos integrados, relatórios de sustentabilidade, mais até do que se você vai usar relato integrado, se você vai usar GRI, como é que você cria valor? Essa é a nossa principal discussão. O grande ponto que a Gláucia trouxe, que a gente discute muito na Comissão Brasileira de Relato Integrado, não é este framework ou aquele, não é relato integrado ou GRI, não é relato integrado ou GRI ou SASB, é o E, é a complementariedade. Então, alguns clientes nossos, algumas empresas com quem a gente conversa, a gente já vem falando, gente, tem muita coisa bacana na GRI e a SASB às vezes traz alguns indicadores muito bacanas específicos para o seu negócio. Vamos combinar os dois? A SASB não tem um leque de indicador, de accounting metrics, que são os indicadores, no caso, tão bacana, tão completo quanto os GRI standards. Mas, de novo, tem que verificar o que cabe dentro da sua materialidade, o que você tem profundidade para reportar de fato e o que vai ser assegurável. Acho que essa questão de asseguração, para a gente não dizer que eu não trouxe nada do mundo acadêmico, mostrar uma tela rápida de um trabalho holandês de Bryn Peters. Eles observaram mais de 4.686 empresas. Dessas, 3.154 tinham relatórios de sustentabilidade. Destas, 1.514 empresas tinham asseguração, e a gente tem um cenário
tinha um cenário aqui, isso é um dado de 2018, tá? 93 assegurações positivas, ou seja, assegurações razoáveis, e 1.412 assegurações limitadas. E por que eu estou trazendo isso? Porque eu entendo que é um dado importante para a gente discutir, de fato, o quão crível é uma informação. Eu acho que a asseguração limitada versus a asseguração razoável é um caminho evolutivo. Não é algo que está na... Não adianta a gente falar, eu faço asseguração razoável há 20 anos. Faço asseguração limitada há 20 anos e estou estacionado ali. Acho que a gente tem que trabalhar muito num caminho evolutivo. Quase igual quando a gente discute... mas no framework do Standard GRI, no GRI Essencial, eu posso divulgar pouca coisa e estou aderente a um GRI Essencial. Essa é a melhor forma de expressar a sua criação de valor? Ou temos que ir para, de fato, quais indicadores expressam a materialidade? Não é simplesmente falar, atendi a norma do GRI Essencial. Então, a gente tem um equilíbrio muito grande a atingir. Falar rapidamente da comissão de relato integrado e já volto para essa questão de asseguração essencial abrangente. Para quem não conhece, o site relatointegradobrasil.com.br é o site da Comissão Brasileira de Relato Integrado, onde a gente discute boa parte do que acontece no mundo, alguns eventos dos quais nós participamos, os membros da comissão também participam, são convidados, então temos o webinar de hoje, semana passada teve um com outra casa, no dia 6 de abril teve a reunião que a gente faz periodicamente, a cada 3 meses, conforme as agendas. A gente discutiu, por exemplo, trouxe a Lisa French, que é a diretora do IRC, que é o International Integrated Reporting Council, onde ela apresentou como é que foi o processo de revisão do framework. A SASB e o IRC estão criando estão negociando uma fusão, então a gente discutiu um pouquinho sobre esse assunto, falamos do planejamento estratégico, falamos do trabalho do GT acadêmico, que é bastante interessante. A Vânia Borghetti, que é a coordenadora da comissão, falou especificamente sobre atualização de cenário regulatório no Brasil e no mundo. Então, para quem perdeu o replay do evento na íntegra, quase mais de 3 horas de evento, está disponível, as apresentações também. E aí, por falar em IRC, que é a entidade do relato integrado global, junto com a entidade de contadores, o IFAC, International Federation of Accountants, em janeiro foi lançado um paper que é vai ser uma série de discussões. Nesse primeiro momento das discussões, acredito que estejam vendo minha tela, certo? Então, nesse primeiro momento das discussões junto com o IFAC, a gente enxerga um pouco do que é importante. Do que é importante, por exemplo, para a questão de asseguração do relato integrado. Então, quais são os elementos que vão compor que devem compor a asseguração nesse momento evolutivo? O que? A questão do propósito, a estratégia, os riscos, as oportunidades. Com que recursos a empresa se trabalha. Então, a interligação com os capitais do framework, capital natural, capital manufaturado, capital social, capital de relacionamento, como é que isso funciona junto, o como e o why. Eu acho que a gente trabalhando em esse processo junto faz parte do amadurecimento bastante bacana. E para quem quiser entender um pouco mais do que eu estava falando sobre asseguração razoável e limitada, esse paper ele mostrou um quadro bem interessante de aonde a gente está numa asseguração limitada e para onde a gente vai numa asseguração razoável. Eu já vou colocar esse link aqui no chat para todo mundo. Vou colocar os links assim que eu parar de falar, eu coloco todos os links que eu mostrei no chat para ajudar vocês.
Espero ter contribuído um pouco para essa nossa discussão. Acho que a gente tem muita coisa para amadurecer. Do ponto de vista investidor, a seguração é importante, mas é um processo, assim, a gente está no início. É um processo embrionário. Não dá para achar que vamos fazer uma primeira seguração razoável, uma primeira seguração limitada, estamos cobertos para o resto da vida. Acho que é um processo, a gente está numa parte de um processo bastante embrionário. Uma última fala. As minhas opiniões não refletem necessariamente a opinião da Comissão Brasileira de Relato Integrado, muito menos do IRC. A Comissão Brasileira é independente do IRC, é uma organização pro bono, sem fins lucrativos. E eu acho que um aspecto bem interessante é que a gente tem algumas grandes divergências de opinião dentro da comissão, é muito bacana. Tem gente que discute, alguns membros discutem que o relato integrado ou relatório de contabilidade deveria ser obrigatório, outros entendem que não, outros entendem que a seguração deveria ser obrigatória, outros entenderam sempre que não, mas acho que um consenso geral é a seguração é importante. A seguração é um processo que gera valor, seja ela obrigatória ou não, porque você leva alguém a tomar decisão, não só o investidor, como quando o processo de materialidade é bem feito, ele ajuda a nortear a gestão da empresa. Não é só fazer um relatório para contar a história para um stakeholder externo. Então a gente tem uma possibilidade bastante grande aí de evolução. Ótimo, Denis. Pedir só para você descompartilhar a tela, por gentileza. Deixa eu só achar onde estou aqui. Opa. Acho que alguém consegue me derrubar na tela. Eu não estou conseguindo voltar. Fernanda, se você puder ajudar aí o Denis, por gentileza. Achou? Legal. Bom, continuando aqui nas nossas apresentações dos palestrantes, dou a palavra agora para uma convidada especial, Raquel. A palavra é sua, Raquel. Fique à vontade. Obrigada, Wesley. Obrigada. Pessoal, estou com um pouquinho de problema tecnológico aqui, então eu vou ter que ficar, a minha câmera não está ligando, e eu vou conversar bater esse papo com vocês um pouquinho aqui no escuro. Bom, eu gostaria de falar do ponto de vista da empresa, né? Então, foi muito importante aí a Gláucia trazer esse histórico, né? Eu não peguei a G1 nem G2, viu, Gláucia? Mas a partir da G3, eu já fui acompanhando toda essa transição, toda essa migração. Também tive a oportunidade de acompanhar durante 2 anos as discussões lá do Integrated Reporting, lá encabeçado pela Vânia. Também acompanhei aí os indicadores SASB. Então, a gente tem, do ponto de vista da empresa, a gente tem diversos desafios, né, que eu acho que é importante pontuar aqui. Não sei se tem pessoas de empresas aqui, mas pelo menos é o que eu vivenciei nas organizações que eu estive até então, né, até chegar aqui hoje. Então, é realmente o engajamento, né? A gente percebe que a gente tem que o tempo todo, no meu caso, por exemplo, que eu trabalho na CSN hoje, que a gente tem segmentos muito diversos, né? Com naturezas muito diferentes, né? A gente tem siderurgia, mineração, e mineração de 2 tipos de minério, eu tenho logística também, eu tenho ferroviária, portuária, eu tenho cimento, eu tenho energia, então eu tenho diversos desafios para cada um desses segmentos. Então, a gente tem que fazer aquele engajamento, então a gente tem maturidade de alguns segmentos são mais maduros com determinados indicadores do que outros. A gente tem maturidade também dentro das próprias unidades que eu circulo, né? Então, uma usina Presidente Vargas, ela está muito mais evoluída em alguns indicadores e alguns aspectos de alguma planta mais recente que eu tenho, mais nova que eu tenho, que só faz corte de aço, por exemplo. Então, a gente tem esses diversos desafios aí no engajamento. Outro desafio que a gente tem tremendo também é alinhamento de conceitos, né? Se eu tenho uma unidade, uma equipe que está mais madura do que a outra,
Então, a gente tem esses momentos, essas discussões, vai e vem, uma unidade entende que uma captação de água leva em consideração alguns aspectos, por mais que eu tenha diretrizes, né, ainda assim a gente tem divergências aí de conceitos e a gente vai para a academia, vai através dos protocolos, fica tentando identificar e chegar num alinhamento. A maturidade, que eu já mencionei, né? Então, eu tenho unidades que estão mais maduras, eu tenho equipes que estão mais maduras, então, isso também é um desafio que a gente tem dentro das empresas. E como eu comentei mais cedo aqui com o time da Russell e com a Glaucia e com o Denis, as tendências. Né? Então, a gente vai vendo determinados assuntos, eles viram tendências. Então, um fato muito marcante que todos vão lembrar, quando a gente teve a crise hídrica em 2014, se eu não me lembro, aqui no Sudeste, esse assunto ferveu, né? Então, a gente tinha todos os bancos que a gente se relacionava, estavam querendo saber o que a gente estava fazendo, como a gente estava se preparando. Então, aí você percebe que nos seus relatórios você tem que dar mais peso para determinados assuntos. Quando a gente teve os acidentes de barragem também, eram momentos que eu precisava dar mais disclosure nos meus relatórios. Então, tudo isso faz com que a sustentabilidade seja muito orgânica, né? E eu concordo com o que a Glaucia também colocou, né, que não é GRI ou Integrated Reporting ou SASB, nenhuma delas esgotam todos os assuntos. Do meu ponto de vista, a SASB, ela faz provocações, como ela define aquelas informações por materialidade, por segmentos, ela obriga com que as empresas falem de determinados assuntos que nem sempre as empresas querem falar. Então, a gente percebe que ela te força um pouquinho mais a falar de determinados assuntos que são mais sensíveis para as empresas. Então, isso é muito importante, é muito relevante. Então, acho que por isso ela é uma plataforma muito relevante para as empresas. E falando também um pouquinho da experiência que eu tenho de relacionamento com investidores para essa temática, né? A gente percebeu aí um volume tremendo de agências de rating e ESG que foram surgindo aí de 2017 para cá e começaram a atuar começaram a ser mais ativos com as empresas e questionar e passar para a gente relatórios né, da avaliação que eles fazem de informações públicas, e em alguns momentos eles engajam com a gente e querem saber como que a gente está fazendo gestão de determinados assuntos. Isso é uma coisa que, para nós da sustentabilidade, é muito importante, porque a gente se viu gritando sozinho em vários momentos da nossa trajetória aí da sustentabilidade. E essas agências, elas vêm para mostrar para a alta gestão da empresa, ou empresas que estão muito preocupadas com aspectos financeiros, investimento, financiamentos e tudo mais, a importância dessa agenda, o fortalecimento dessa agenda aconteceu, e aconteceu em áreas que normalmente nem olhavam para o time de sustentabilidade. Então, isso foi muito importante, esse movimento ele reforçou demais a sustentabilidade dentro das organizações, e do que a gente avalia desses questionários, da composição deles, quase todos eles utilizam de informações da GRI, da SASB. Então, é muito óbvio isso para a gente, né? Eles construíram as suas ferramentas, seus robozinhos para enxergar informações de sustentabilidade nas empresas. Você percebe muita correlação com a GRI. E, falando um pouco de asseguração, né, a gente teve aí a resolução da CVM, que a CSN, sendo uma empresa de capital aberto, obviamente, ela tem que atender esse critério, mas a gente já percebeu que das agências de rating e do relacionamento que a gente tem com o banco, todos eles, a maior parte deles, questionam, né, se essas informações estão asseguradas por terceira parte. E aí foi quando também a gente fez esse movimento, e agora a gente está com essa parceria com a Russell. Acho que é isso o recado que eu queria dar. Eu acho que eu tento trazer aí do ponto de vista prático qual o desafio que as empresas enfrentam, as tendências, como as informações
vão sendo construídas dentro das empresas. Então, acho que a gente vai ter um bate-papo aqui bem interessante. Obrigada. Muito obrigado, Raquel. Denise, está com a palavra, por favor. Obrigada, Wesley. Agradeço demais aí aos meus antecessores que conseguiram já passar uma boa parte do que eu vou falar. Vocês enxergam a minha tela? Ótimo. Aqui, modo apresentação. Ok. Gente, não é nada, eu só quero resgatar algumas falas dos outros palestrantes. Uma que eu achei bem interessante foi a Gláucia mencionar essa diferença que eu trouxe aqui um gráfico do valor de mercado e o valor contábil. Então, é interessante a gente observar que de 1982 para 2018, com base em uma pesquisa da Forbes, o valor de mercado ele quadriplicou em relação ao valor contábil. E o que significa isso? Significa exatamente essas vertentes ESG que foram incorporadas para valorar uma empresa, uma organização. A gente está falando, então, dessas informações. Então, vocês estão vendo que as informações contábeis, financeiras estão ali menores, em vermelho, mas as informações ESG, elas têm ali uma contribuição muito grande, né, para o valor da empresa. Aqui eu trouxe um pouquinho, né, do que a gente segue enquanto auditor independente. Então, a gente segue o comunicado técnico do IBRACON, do Conselho Federal de Contabilidade, a NBC TO 3000 de Trabalhos de Asseguração, diferente de auditoria, que é baseada na ISAE 3000, e são normas que têm exigências éticas, incluem independência, incluem requisitos de planejamento do trabalho, enfim, tudo tem que estar documentado, as evidências têm que estar documentadas. Então, quando nós, auditores, somos chatos em relação a esses aspectos, é exatamente para contribuir com as organizações para que, através da asseguração, elas aumentem a credibilidade das informações que elas estão divulgando nos seus relatos, seja relato integrado, seja o relatório de sustentabilidade, ESG, como vocês bem falaram, a combinação de todas as normas e requisitos é a melhor das situações, e nós asseguramos essas informações não financeiras, então, com base naqueles padrões, normas que os nossos clientes seguem. Outra coisa que muito bem colocado pelo Denis antes, em relação à asseguração razoável e asseguração limitada. Tem uma diferença muito grande no volume de trabalho do auditor independente nessas duas situações. A asseguração limitada, ela é, hoje em dia, no Brasil, um pouco mais comum. A gente tem um movimento aí da asseguração razoável muito grande na Europa, principalmente, e isso demonstra o grau de imaturidade das organizações. Na asseguração razoável, ela exige um acompanhamento maior. Normalmente, o auditor acompanha todo o processo de elaboração do relatório, desde o levantamento dos temas materiais, né, dos impactos da organização nos seus stakeholders, dos stakeholders na organização, e até a forma de relato, a identificação das principais normas e o que deve ser divulgado,
para chegar a um relatório de asseguração razoável. A principal diferença é realmente no processo, porque o auditor acompanha o processo como um todo, e para obter uma segurança razoável, nós ampliamos as nossas amostras. Então, isso é importante também colocar. E do ponto de vista do nosso cliente, qual é o ganho com isso? É isso que é importante. O relatório de asseguração limitada, ele é um relatório com uma conclusão negativa, ou seja, nós mencionamos que não identificamos nenhuma informação que possa levar à conclusão de que as informações estão incorretas ou tenham distorções relevantes. No relatório de asseguração razoável, a asseguração, a conclusão é positiva. Então, nós falamos que aquelas informações divulgadas estão, de fato, corretas, que não identificamos aí distorções relevantes. Então, isso é super importante, vocês já citaram. Um processo de auditoria dessas informações, de asseguração dessas informações, envolve indagações à administração e aplicação de procedimentos analíticos, que são aqueles procedimentos de comparabilidade, que, aliás, é um dos princípios, né, da Global Reporting Initiative, e testes substantivos, que são aqueles testes onde nós solicitamos as evidências da preparação da informação. Então, é muito importante que o cliente tenha essas informações já separadas quando da preparação dos seus relatos, porque certamente elas serão solicitadas. E aqui é o famoso PDCA do auditor, né? Não dá para escapar muito disso, mas o Plan, Do, Check and Act, na primeira etapa da asseguração, é a etapa de planejamento, entendimento do processo, revisão da materialidade. Na verdade, quando eu falo revisão da materialidade, nós questionamos até um pouco antes, né? Como foi feito o mapeamento dos seus stakeholders, como foi feita a priorização daqueles stakeholders que devem ser consultados do ponto de vista da materialidade do relatório, quais são os limites do relatório, né, a abrangência, para partir para o planejamento da auditoria. Aqui a gente já seleciona tamanho de amostra, já entende, já faz a solicitação de documentos. No DO, é realmente analisar se aqueles indicadores materiais foram incluídos. Aqui a gente fala, de novo, né, da norma que eles seguirem. Claro que a GRI domina aí a grande parte dos relatos, então nós estamos muito acostumados, e a Gláucia mencionou, não quero nem falar sobre idade, mas eu acompanhei desde o IBASE, ETOS, né, Gláucia? Eu passei por todos, G1, G2, G3, G4, standards. E então nós ainda temos empresas que ainda utilizam parte do G4, e isso tudo bem, porque quando nós falamos de sustentabilidade, de ESG, nós falamos de um processo, de uma jornada. E o importante é que a gente venha, o Denis também chegou a falar, que a gente aprenda, que a gente amadureça com esse processo. A Raquel também mencionou isso no processo da própria CSN, né? Então, é bem interessante, não é um padrão estático, né? Então, quando nós fazemos esse trabalho, a parte de execução, uma parte importante é a aderência àquelas normas que foram utilizadas como base, para verificar se realmente são, se a aderência é parcial ou integral. Isso nós fazemos para todos, já sugerimos aos relatores incluir determinadas informações para que fique
mais aderente, e sempre enviando os ajustes necessários. Quando nós partimos para o check, já é a parte de conferência se aqueles ajustes foram de fato incorporados ao relatório, confirmação da aplicação dos princípios, né? Se aqueles temas levantados pelos stakeholders priorizados foram incluídos no relatório, né? Se não é um relatório pro forma, se ele realmente está sendo utilizado como resposta àquelas demandas dos seus stakeholders. E a elaboração do relatório de asseguração limitada ou razoável, aí, de acordo com o que foi acordado entre as partes. Outra peça super importante que eu costumo deixar aqui no ACT é a elaboração do relatório de recomendações, porque isso já visa o ano seguinte, né? Já visa o que pode melhorar nessa jornada, o que pode facilitar essa jornada, né? O que a gente deve aprimorar no processo, visando aí a qualidade das informações. E os planos de ação que é o cliente que deve fazer. Então, com base aí nas nossas recomendações, deve fazer parte aqui do trabalho do cliente, elaborar os seus planos de ação e incorporar no relato seguinte. E, gente, quando falamos de relatórios, sejam quais as normas que julgarmos aí mais relevantes para o setor, eu gosto de trazer essa frase porque é uma necessidade urgente para todos os participantes do mercado de capitais, investidores, analistas, aos CEOs e reguladores, de uma prática de comunicação transparente. Essa aqui é uma frase do Rick Simons, que eu acho super importante. E eu fico à disposição para qualquer questionamento. Deixa eu tentar stop share. Muito legal, Denise, muito obrigado aí, acho que foi bem claro aí, bem abrangente tudo que foi colocado em relação à asseguração. A gente falou aqui de transparência, a gente falou do valor de mercado das organizações, a gente falou de maturidade do processo de sustentabilidade, e aí eu já começo a fazer algumas perguntas aqui. A primeira delas, queria saber de cada um de vocês, eu começo com a Gláucia, depois vou passando para os demais, como que vocês enxergam os diferentes setores da economia, né? Ou seja, tem algum mais preparado que o outro? Olha, até por demanda do próprio mercado, né, e de países mais desenvolvidos, eu vejo que o setor de papel e celulose mais avançado, né, e outros também que têm regulação específica para isso, né, mas, em geral, eu acho que a gente está num processo que não dá para dizer, olha, esse setor é assim, né? Porque dentro de um mesmo setor você tem práticas super avançadas e outras que não estão tão avançadas. Obrigado, Gláucia. Denis, por favor, seu ponto de vista sobre essa questão. A Rejane colocou até aqui no site, Rejane, juro que eu não colei, mas eu ia falar justamente do setor elétrico, justamente porque a ANEEL pede e a Denise está rindo porque ela está de prova que a gente discutiu isso anteriormente já. A ANEEL discute, a ANEEL, que é a agência reguladora do setor, discute esse tema. As empresas são obrigadas a reportar o relatório socioambiental. Óbvio que a gente tem empresas que fazem reportes pro forma com profundidade baixa, mas a gente já encontra outras empresas que já estão na jornada de relato integrado há bastante tempo, já estão na GRI há bastante tempo, fazem a questão fazem GRI check, que é a checagem junto com a GRI, fazem a asseguração. É um setor bastante interessante nesse aspecto.
o próprio setor bancário também tem tudo para ser um setor mais evoluído. Você tem uma lei de responsabilidade socioambiental do Banco Central para os bancos, onde eles deveriam trabalhar isso em crédito. Na indústria de seguros deve evoluir muito nos próximos tempos. O órgão regulador, a SUSEP, vem levando a barra. A gente tem setores regulados tendem a avançar mais rápido. O que a gente está vendo nesse último ano é que, com a demanda dos investidores, muita gente vai avançar rápido, independente do regulador. Porque às vezes com o regulador você faz só um check the box. Quando o processo você faz um check the box para não levar multa. Quando o processo está na criação de valor, o investimento de tempo, de esforço é outro. Acho que essa é a parte mais bacana. Raquel, suas considerações, concorda, discorda? Concordo, a gente quando apareceu a pergunta, me veio também na mente a indústria de papel e celulose, as que são reguladas no mercado também, e considerando essas que são mais extrativistas, né? Essa sim. E a gente tem outros exemplos, como o Denis falou, bancário, uso de cosméticos e tudo mais, também tão bem evoluída, e elas nasceram junto com a GRI e vem reportando as suas informações aí há mais. Tem empresas que reportam aí há mais de 12 anos as suas informações. Denise? Eu concordo com tudo que vocês falaram. Realmente, os setores de papel e celulose, o setor de energia, mas eu relembro também que o agronegócio, principalmente daquelas organizações que exportam, já existem barreiras alfandegárias, né, para que reportem todas as questões ESG, porque senão a gente não consegue entrar na União Europeia, por exemplo. Então, é super relevante também para o agronegócio, seja grãos, pecuária, todos eles têm que se preparar, principalmente naquelas organizações que exportam. Legal. A gente tem uma pergunta aqui do Marcel, mas antes de estabelecer uma regra do jogo lá no início, Marcel, a gente vai deixar essa perguntinha aqui após a gente realizar aqui as nossas questões internas, tá? Mas ela vai ser tratada logo em seguida. Pessoal, com relação aí ao meu questionamento número 2 aqui, para a gente conversar a respeito, né? A gente sabe aí que as informações contábeis e financeiras são extremamente regulamentadas pelos órgãos, né, competentes, a sua elaboração já está consolidada nas empresas, né? Então, esse processo está muito mais maduro. Nesse sentido, eu gostaria de saber de vocês, e o que vocês entendem, que as organizações estão preparadas para divulgar as informações não financeiras, né? Como essas empresas estão preparadas para divulgar as informações não financeiras, né? Com a mesma qualidade, né? Com a mesma consistência, rigidez, que as informações financeiras, né? Que a gente já trabalhou bem aqui essa questão de regulamentação. Então, que tipo de informação, se é que existe, é mais difícil de gerar, na opinião de vocês? Aí, começo com a Gláucia. Tá, bom, eu acho que tem, né, o pessoal esquece de fazer algumas correlações. Eu acho que tem uma forma de relatar com consistência e de maneira que você possa auditar, porque, por exemplo, muitos indicadores sociais, eles estão ligados, por exemplo, à CLT, né, indicadores de saúde e segurança no trabalho estão ligados a normas regulamentadoras, né? Na verdade, tem, né, leis ambientais também aqui no Brasil que são bastante sofisticadas e que poderiam ajudar nesse processo. Então, eu vejo dessa forma, tá? Então, essa é minha opinião. Acho que tem já uma coisa que já tem um trabalho feito, né? A gente precisa aperfeiçoar só,
né? E, enfim, eu acho que vou ficar por aqui, eu acho que a Denise e você mesmo, acho que vocês têm mais informações sobre isso do que eu. Legal. Denis, qual a sua visão sobre a questão? Eu vou perguntar para o contador. É a empresa que tem melhores controles internos. Ponto. Porque, brincadeira à parte, a gente vê muitas empresas que, assim, vou fazer uma relação do controles internos e materialidade. Por quê? Volta lá para materialidade. O que é material não tem que ser material para relatório, tem que ser material para gestão. Então, eu já vi empresa grande, listada nos primeiros tiers do Ibovespa, que sofre para consolidar o consumo de energia elétrica. Ele tem na ponta da língua quantos reais ele gastou, porque tá tudo muito bem registrado no sistema no ERP, e às vezes o consumo não está. Por quê? Porque justamente é um tema que talvez não esteja no radar da gestão da companhia. Então, ele tá ali no radar. Você vai falar, Denis, mas é correlato. Eu falei, depende. Muda bandeira, muda mercado livre. A eficiência energética é um tema fundamental. E é um tema muito ligado com outro tema que dá mais trabalho, que é a questão do reporte de emissões. Que aí você tem que fazer um inventário de gás de efeito estufa. Acho que esse é um assunto que vai ganhar uma relevância cada vez maior no Brasil. Não só no Brasil, no mundo. Acho que a agenda no mundo inteiro, a agenda global avançou. Já ganhou, Denis. Os chineses entenderam... Não, mas assim, estou falando mesmo no mercado corporativo. Os chineses entenderam muita coisa pela dor. Com a agenda política, a mudança de agenda política nos Estados Unidos, acho que a gente tem uma retomada grande. E como é que fazer inventário, fazer a auditoria de uma parte, que é o próprio inventário, isso dá um trabalho muito grande e tem uma relação forte até com essa questão de emissões. Ou seja, controles, voltando, eu dei a volta no mundo aqui, desculpa, mas voltando. Controles internos, você entender como é que eu automatizo certos controles, porque não é raro eu fazer um relatório de sustentabilidade e ter que... Não, isso aqui está no caderno. Tem informação que às vezes até tem uma certa relevância e não tem nenhum controle muito rígido dentro da companhia. Então, acho que esse vai ser um amadurecimento de gestão. Óbvio que tem diferentes níveis e níveis de empresas, mas tem muita coisa para evoluir. Obrigado, Denis. Raquel? Oi, eu volto a falar, né, do desafio que a gente tem mesmo e da maturidade que algumas informações estão dentro das empresas em níveis diferentes. A gente já percebe uma incorporação de aspectos socioambientais nas demonstrações financeiras das empresas. A gente já conseguiu ver isso aí de um ano para cá. E como a Gláucia mencionou, né, algumas informações sociais também, elas já estão incorporadas e muito maduras nas empresas. As informações de saúde e segurança, que tem uma série de normas a serem atendidas, elas já estão maduras dentro dessas empresas. Então, aí você, com certeza, tem mais facilidade do reporte dessas informações. E as tendências também oscilam. Algumas informações você não está fazendo gestão, ou está fazendo uma gestão muito pulverizada, você agora... por uma determinação do mercado, você é pressionado a falar mais sobre aquele assunto. Então, aí, com certeza, assim, o que você não estava reportando ou o que você não estava fazendo gestão ontem, você passou a ter que fazer hoje. E esse movimento está sendo muito rápido. Legal. Denise, toca a palavra, suas considerações sobre a questão. Olha, eu sou uma grande defensora dessas informações, porque eu, de fato, acredito que as informações de sustentabilidade, as informações ESG, têm que estar no planejamento estratégico da empresa, e estando no planejamento estratégico da empresa, ela certamente
terão os seus controles internos reforçados, farão parte da gestão de riscos, farão parte dos indicadores de desempenho, dos KPIs que os decisão precisam acompanhar, né? Então, nas diferentes aí periodicidades, e realmente tem que estar no DNA da empresa, porque quando nós falamos de sustentabilidade, a palavra já remete aí ao longo prazo, à perenidade, e não há perenidade sem controlar adequadamente essas informações e os seus processos. Ainda temos, sim, muita dificuldade em coletar algumas informações, acho que o Denis mencionou, a parte de inventário de gás de efeito estufa, mas mesmo outras informações, né, de água, de energia, informações ambientais, sociais, saúde e segurança, trabalhistas, estão mais avançadas, porque já estão incorporadas aos sistemas de informação das companhias, mas as informações ambientais, elas muitas vezes ainda estão fora desses sistemas, desses ERPs, salvo uma ou outra informação que um SAP tem no seu módulo de sustentabilidade, mas elas geralmente estão fora e com isso elas acabam não tendo o mesmo rigor, porque a informação contábil vem, como o Denis mencionou, né, numa conta de luz, mas quem coletou os quilowatts-hora e quem coletou o consumo para poder fazer a consolidação? E parece algo simples, né? E, principalmente, acho que a grande dificuldade, as empresas, a Gláucia também mencionou isso, reportam aí várias vezes, porque vão reportar a mesma informação para o ISE, vão reportar a mesma informação para o seu relatório GRI, vão coletar a mesma informação para o SASB, vão coletar a mesma informação. Então, se essa informação estiver num sistema ERP e simplesmente gere esses diferentes reportes, vai facilitar a vida, né, desses gestores. Eu acho que as ferramentas informatizadas ainda precisam avançar bastante para que as informações não financeiras tenham a mesma qualidade. Claro que agora a gente se baseia aí nas evidências, então a gente vai atrás dos documentos que geraram. Mas se o sistema ERP consolidar tudo isso, a facilidade para gerar essas informações, tanto do ponto de vista da organização, quanto a facilidade do auditor em obter a asseguração necessária, será assim imensa. Eu vejo aí realmente a necessidade desse avanço, porque é impressionante como quando nós cruzamos, e os analistas fazem isso, né? Quando nós, aliás, o Denis sabe, né? Vem de RI, quando nós cruzamos essas informações do relatório de sustentabilidade com SASB, com ISE, muitas vezes elas não contêm a mesma informação, porque foram calculadas por diferentes áreas, um foi pela área de sustentabilidade, outro foi por RI. Então, é muito importante que tenha a mesma base e que gerem as mesmas informações quando se tratarem aí da mesma informação. Só um exemplo que eu esqueci de falar, por exemplo, treinamento. Treinamento numa empresa de serviço é algo bastante forte, só que a gestão não é centralizada. Ou seja, contabilizar quantas horas de treinamento foram aplicadas, que tipos de treinamentos, para chegar numa conclusão disso é tiro para todo lado. Energia elétrica até um pouco mais fácil. Você vai lá, junta você junta lá, você começa, junta as faturas, uma empresa junta as faturas e vai embora, mas vai contabilizar treinamento. Legal. Bom, pessoal, só um recadinho rápido. As horas se avançaram aqui numa velocidade inimaginável,
até para a gente trabalhar aquilo que a gente instituiu lá atrás, né, as regras do jogo, para dar oportunidade, inclusive, de debater alguns assuntos, algumas questões dos participantes aqui, que tem algumas perguntas bem interessantes. Eu vou fazer mais uma pergunta só, nossa, né, interna, jogar um pouquinho de sal aqui nesse feijão, né, um pouquinho de tempero nesse feijão para debater essa última pergunta. E aí a gente passa para as perguntas dos inscritos, ok? Ainda do ponto de vista de informações financeiras, pessoal, a gente, né, já debateu sobre assuntos, sobre as demonstrações financeiras, né? E aí no âmbito das empresas de capital aberto, né, geralmente as informações financeiras elas são divulgadas ali trimestralmente. E o relato integrado, né, o contraponto com relação a isso, ele é divulgado anualmente, né? Então, eu queria saber assim de cada um de vocês qual seria a avaliação de vocês, né, sobre essa questão das informações financeiras ter um tratamento e o relato integrado ter outro, do ponto de vista periódico, e como os analistas, investidores, né, podem utilizar essas informações mais atualizadas possível. Começo com a Gláucia. De novo, comigo. Olha, eu acho que tem, como o Denis falou, né, tem informações que não faz sentido você divulgar trimestralmente, outras informações que fazem sentido. Algumas empresas já estão fazendo divulgação de ESG em seus relatórios trimestrais, em suas divulgações trimestrais. Light, a Sul América já faz, né? Então, mas eles escolhem aquilo que faz sentido, tá? Agora, por outro lado, né, eu trabalhando para a GRI, falando da transparência, acho que a transparência, ele não deve ser uma coisa que acontece uma vez por ano. Na verdade, todo esse processo de inclusão de sustentabilidade no seu negócio é para que você possa ser transparente sempre que alguém pedir, né? Então, um investidor, por exemplo, às vezes ele não vai esperar o trimestral, ele vai pedir antes, ele tem que fazer uma avaliação ali, né? E vai pedir informação. Então, você tem que ter os processos, os procedimentos organizados, as informações organizadas para que você possa ser transparente sempre, né? Então, eu acho que essa é a minha mensagem. Denis. Finalmente eu consigo discordar da Glaucia de alguma coisa. Mas, brincadeira à parte, gente, é o seguinte, eu acredito que para começar, ESG é uma agenda de longo prazo. O quarter by quarter, a gente vê muito no financial, a gente vê na questão, desculpa, termos RI aqui, eu começo a pensar em divulgação trimestral, começa a me falar de RI. A divulgação trimestral acaba trazendo uma visão muito curto-prazista. Então, acho que assim, a gente tem que pensar como é que eu caso as duas agendas. Imagina eu chego no trimestre e falo, nossa, meu turnover disparou este trimestre. Mas sem olhar como é que isso se encaixa no contexto anual. E aí tomar cuidado com um outro princípio básico do RI, é que eu também não posso divulgar alguma coisa que não seja público e não seja transparente para todo mundo. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse assunto. Eu acho que, assim, de novo, a gente trazer algum indicador, especialmente para fora, tá? Trazer um indicador trimestralmente, pode ser legal, pode ser importante para o investidor entender para onde a empresa está indo? Pode. Mas eu acho que é uma informação muito anual. E olha que meu conflito de interesse aqui como elaborador de relatório, adoraria fazer 4 relatórios por ano. Adoro, vai aumentar meu faturamento, mas... Denis, desculpa, eu tenho que discordar de você. ESG não é só longo prazo. Quando você tem economia de recursos, é curto prazo. Mas, Glaucia, dentro do processo é que eu tenho a visão de investidor. O investidor que olha, que integra os fatores ESG, integra mais com a visão de longo prazo, não integra com a visão de... Igual financials, ele não integra com a visão de vou comprar porque a empresa está consumindo muita energia esse trimestre e vou vender de novo. A visão da tomada, da alocação pelo menos a visão da alocação de recursos. Sabe para quem eu acho que aonde eu acho que é principalmente
o acompanhamento de indicadores tem que ser mais curto? Conselho de administração. Aí sim, conselho de administração, pegar ali meus 10 principais indicadores, amigo, olhar mensalmente. Se tiver no mundo da tecnologia master ali, ainda se tivesse um indicador em tempo real. Hoje meu consumo de água disparou. O que aconteceu? Outro dia me falaram, Denis, dá um exemplo extremo disso. Se a cervejaria Baker tivesse o controle em tempo real de produtos tóxicos, você evitaria o consumo. Só que esse é o tipo de coisa, você não vai divulgar para fora nunca, porque, assim, em tempo real, esse tipo de coisa. Hoje tivemos um incidente de produtos tóxicos. Se eu conseguir controlar ele super rápido, acho que para dentro o timing é bem diferente do para fora. Para fora, especialmente para a visão do investidor, eu acho que a visão é demais. Quem integra ESG hoje no mundo integra com uma visão mais de longo prazo do que pensando num day trade. Até porque o esforço que o investidor tem para fazer essa análise, eu acho que para o curto prazo não faz tanto sentido. Essa é a minha opinião. A gente vai se estapear lá fora, né? Estou brincando. Vamos estapear. Eu pindo aí para a Álcia, porque eu realmente acho que algumas informações devem ter uma periodicidade mais curta, sim, mas depende da demanda dos stakeholders para isso. Então, não são todas, com certeza não são todas as informações que devem ser divulgadas trimestralmente, não é isso. Mas tem determinadas informações, e principalmente aquelas após alguma ocorrência que foi divulgada na mídia, seja do ponto de vista social, quando foi descoberto, enfim, trabalho análogo ao escravo, por exemplo, tem que ter uma resposta rápida da organização, seja do ponto de vista ambiental, é preciso dar uma resposta rápida quando houve algum dano ambiental que tem necessidade de um plano de remediação, e os stakeholders querem saber, eles não querem saber 1 ano e meio depois, eles querem saber, no máximo 1 mês depois, qual é o plano de ação, quais são as metas para remediação daquela ocorrência. Então, não é o excesso, a qualidade da informação é diferente, como tem que ser, né? Trimestralmente tem que responder às demandas dos stakeholders, e não estamos falando das mesmas informações, mas tem determinadas informações que são necessárias sim, e que são necessárias com a maior rapidez possível, porque daqui a 1 ano e meio, enfim, ou as pessoas até esqueceram, não tem mais a relevância que teria naquele momento, ou já caiu também, já impactou a própria reputação da organização, né? A tomada de decisão rápida. Desculpa, Raquel, eu passei na sua frente, mas eu não Não tem problema, não tem problema. E aí eu pude fazer várias reflexões também. Eu acho que depende. Algumas informações fazem sentido você reportar trimestralmente, outras não. Concordo com a visão de vocês de que dar informação, ser transparente, principalmente quando tem algum acontecimento, algum fato que é relevante, ele não pode aguardar 1 ano e meio, 1 ano e meio depois. Mas, por exemplo, algumas informações como biodiversidade, se eu fiz um plantio compensatório, isso não é uma coisa que eu vou fazendo trimestralmente, né? São coisas que a gente vai... demanda um processo, um tempo, um amadurecimento, uma avaliação. Então, não dá para todas as informações acontecerem trimestralmente, na minha opinião, hoje.
né? E acho que foi a Glaucia que mencionou também, a gente tem alguns sistemas no mercado, agora estão aparecendo diversos sistemas no mercado de consolidação de todas essas informações, mas sempre eles faltam alguma coisa. Então, eles sempre, às vezes, têm um viés mais para carbono, o outro mais para água, o outro mais para saúde e segurança. Então, é um baita desafio que a gente enfrenta hoje. Então, isso também dificulta essa agilidade com que as informações aconteçam e elas sejam reportadas nessa velocidade. E eu só faço um gancho no começo da minha fala. Materialidade. Materialidade e impacto. Ou seja, não é tudo que não são todos os temas que faz sentido reportar. Tem temas que só faz sentido reportar fora de uma safra anual, quando eu tenho impacto, ou seja, tem um acidente, tem um caso mais relevante. De indústria para indústria, as questões mudam. Por exemplo, acidentes alguém no grupo que mencionou, acidentes e óbitos. Tem indústrias que esse é um tema super sensível, tem outras. Vamos brincar aqui, vamos fazer o relatório de uma empresa de serviços. Acho que acontece um óbito em acidente de trabalho a cada 10 anos. Diferente já de uma operação industrial mais pesada. Então, acho que isso a gente tem que lembrar sempre de materialidade e impacto. Boas reflexões, né? Boas contribuições de cada um. Eu vou encerrar aqui as nossas questões internas aqui para abrir para algumas questões que foram colocadas ali no chat, mas não vai dar tempo de responder todas, tá, pessoal? Então, o primeiro que fez a pergunta ali, para ninguém, quem quiser responder, por gentileza, aí tome a palavra. O Marcial Lopes Filho, ele pergunta aqui como tratar o greenwashing. Gente, greenwashing para mim é bem simples, é um risco para a empresa. Por quê? Porque com o tempo, você abala a tua reputação. Você não engana todo mundo o tempo todo, a hora que você começa a falar alguma coisa que a empresa não faz, você vai ser mais cedo ou mais tarde desmascarado e você acaba destruindo. O greenwashing vai destruir mais valor no médio e no longo prazo do que no curto. Talvez no curto prazo eu pudesse colocar no meu release de resultados um indicador maravilhoso, divulgar 3, 4 trimestres, 2 anos do indicador maravilhoso, em algum momento vai lá e se descobre que esse indicador tinha falhas e aí a empresa vai ter uma destruição de valor maior, possivelmente maior do que ela capturou com aquilo, porque ela perde a confiança de quem tomou aquela decisão, fora todos os processos que ela pode levar. Alguém mais quer comentar sobre o tema? Passar para a próxima pergunta aqui, feita pelo Henrique Dutra. Como é feita a asseguração do relato integrado? Essa é a pergunta. O GRI, por exemplo, nós temos os disclosures, isso dá norte para a asseguração, porém, relato integrado, por ser um framework, como é feita essa asseguração? Está aberto aí para quem quiser comentar. Da mesma forma que eu comentei, aquelas informações que constam no relato integrado, nós analisamos a materialidade da mesma forma como qualquer outro framework, como qualquer outra norma, e depois efetuamos os testes com base nos testes substantivos que exigem as evidências para suporte daquelas informações, os testes analíticos que verificam, quando nós falamos de procedimentos analíticos, nós estamos olhando as flutuações, então nós acompanhamos ali a flutuação mês a mês, se tiver um mês que tem uma flutuação relevante em determinado indicador, nós olhamos com mais atenção para aquele mês. Então, os procedimentos são semelhantes, porque a nossa norma de asseguração, a NBCTA 3000, ela é para informações não financeiras. Então, ela pode ser usada para qualquer framework.
Então, tem empresas que relatam só, fazem um relatório ambiental, até porque tem maior impacto ambiental, não tem problema. Nós conseguimos, com essa mesma norma, fazer a asseguração dessas informações. Ótimo. Denise, última questão aqui, sorteada e escolhida. Tiago Menezes, entendem que é uma boa prática as organizações manterem os dois tipos de relato, ou seja, o GRI e o IIRC? Olha, eu acho que é aquilo que a gente falou das complementações, né? Um não exclui o outro. Um integra, um ajuda a integrar mais informações. Tem algumas informações, alguns mercados olham mais. Eu nunca vi o relato integrado e o GRI como concorrentes. Eu entendo que as informações se complementam e elas podem estar em bastante harmonia em um documento só. Exato, a ideia é simplificar a vida, na verdade. Por isso que a gente falou, olha, invista bastante tempo entendendo a complementaridade para você não ficar, né, o que a gente não quer é que fique o ano inteiro preenchendo formulário. O ano inteiro fazendo alguma coisa que não tem sentido, que não traz mudança para a empresa, né? Então, é isso. Eu também não consigo acreditar em relatórios apartados, separados. O pessoal brinca, né? Tem relato que não é relato integrado, é relato grampeado. O pessoal também vai lá e cria 2 blocos que não se falam. Aí você fala, nossa, que legal, grampearam isso aqui. Então, acho que a gente tem que ter essa questão. Uma outra questão que o pessoal discute bastante é, Denis, mas a gente tem muito tema, a gente tem muita unidade, como é que eu concilio tudo? Você pode abusar de alguns outros princípios que a gente tem no relato integrado, para quem avalia o framework, a gente tem o princípio da conectividade. Você pode trabalhar com conectividade, você pode referenciar, não colocar tudo na mesma peça central. A gente já trabalhei com empresas que são holdings gigantes. Gente, se eu for escrever todos os processos da holding no nível de detalhe para cada unidade de negócio, para cada operação, para cada uma, nesse caso era uma holding de 13 empresas. Gente, ia dar uma peça de 2.000 páginas, não dá. Então, o relato integrado central trazia os grandes temas e você trabalha essa conectividade para levar a informação para o lugar onde ela acontece e está detalhada. Nem todo mundo quer saber sobre a rebimboca da parafuseta do setor da subsidiária X da empresa. Ah, mas é um tema importante. Então usa a conectividade. Legal. Ao avançar das horas aqui, a gente precisa encerrar, infelizmente, esse bate-papo, né? Mas eu acho que sobra um tempo aí para a gente fazer um outro evento para aprofundar mais ainda o debate. Eu vou pedir, então, para as considerações finais ali, Gláucia, iniciar com suas considerações finais para que a gente finalize aqui o webinar. Por gentileza. Pode ser o Denis, então? Acho que a Gláucia teve um probleminha. Bom, minhas considerações finais. Eu acho que a gente está numa jornada, a gente não está perto da jornada final. Acho que a seguração é um tema importante para relato integrado. Você fala, não vou fazer relato integrado, vou fazer relatório de sustentabilidade usando o SASB ou GRI. É importante do mesmo jeito. As questões de ser limitado ou razoável, a mesma questão. Por fim, iria convidar vocês para se inscreverem no site da Comissão Brasileira de Relato Integrado. Coloquei lá no começo no chat, acabei de colocar de novo, para quem a gente tem vários eventos são discutidos por lá. Enfim, acho que a gente consegue avançar bastante. Acho que a gente tem muita coisa para fazer, a jornada é longa, a divergência de opiniões, inclusive, ela é saudável. Adoro, eu gosto mais de discutir com alguém que diverge de mim do que todo mundo que concorda. Todo mundo que concorda, se a gente estiver virado para o abismo, vai cair todo mundo junto.
Verdade, concordo plenamente com essa última definição. A gente precisa não convergir, mas debater para depois a gente encontrar alguns meios ali. Raquel, suas considerações finais, por gentileza. Legal. Eu acho que é começar, tá? Meu ponto de vista, as empresas nunca estão 100% preparadas a responder todos os indicadores e da forma mais abrangente possível, com o maior nível de detalhamento. São graus diferentes, são épocas diferentes, são equipes diferentes, maturidade diferente. Eu acho que é só começar. E eu brinco também que o futuro é que não tenham mais as áreas de sustentabilidade, é que isso vai estar incorporado em todas as áreas das organizações. Todas as organizações vão levar em consideração aspectos socioambientais em qualquer tomada de decisão que aconteça dentro da organização. Então, que nós do mundo da sustentabilidade estejamos preparados para isso, porque é isso sim, a tendência é essa sim. Então é isso, eu acho que é começar, é fazer com o que tem, com as ferramentas que tem, com as limitações que você tiver, e você vai caminhando, você vai amadurecendo. Um ano você, só na CSN aí eu tenho 7 relatórios, então um ano você reporta melhor uma informação do que outra, né? Então é isso, é um eterno caminhar. Ótimo, Raquel, obrigado. Denise? Eu realmente concordo. O Denis mencionou uma coisa que eu acredito muito, é uma jornada, né? Sustentabilidade é uma jornada, e até como admiradora dos aspectos de sustentabilidade e ESG, para relatar, para reportar, é preciso que antes nós tenhamos essas informações consolidadas. Então, é muito importante, o processo é extremamente importante, e o resultado, com certeza, vai refletir esse processo consolidado, bons controles internos. Então, é importante que a empresa se prepare para essa jornada e, principalmente, que avance sempre algo a mais, né? Que a cada ano ela evolua e ela cuide dos seus processos para que ela tenha o que reportar com qualidade e não tenha nenhuma surpresa no processo de asseguração. Caminhe também na asseguração para uma evolução da limitada para razoável. Isso tudo aumenta a credibilidade do seu relatório. É super importante na concessão de crédito, é importante para diversos stakeholders, né? É importante no caso de uma fusão, aquisição. Então, é importante essa jornada de evolução. Gente, eu vou também falar um pouco, a Glaucia avisou que ela teria um outro evento às 7h30, então ela precisou sair da reunião, mas ela agradeceu bastante a todos também. Então, eu quero deixar aí a minha eterna gratidão, a minha guru aí dessa jornada aí, desde o ethos que eu a conheço. Obrigado, Denise. Com relação às minhas considerações finais, agradecer. Eu acho que foi um excelente debate, a gente aprofundou muitas coisas. Pedir desculpas, porque muitas das questões que foram colocadas aqui no chat não deu para responder, mas o canal está aberto aí com os palestrantes, vocês podem encaminhar perguntas ali, direcionadas ali para Russell Bedford, pela plataforma do Simpla. E um recado importante também, vocês deverão receber ali um link para fazer o feedback desse webinar. Então, para a gente também é importante, como processo de melhoria interna, faça ali suas considerações, exclamações, reclamações, observações, enfim, para que a gente possa continuar trazendo assuntos tão importantes e tão relevantes como esses e poder debater com especialistas dos mais variados aí do mercado. Agradeço especial aí o Denis, né, a Denise, a Raquel, e a Glaucia também, que teve que sair um pouco mais cedo pelo avançar
das horas, a gente tinha combinado para finalizar até às 7h30, mas o assunto era importante debater, era importante tirar dúvida do pessoal, e a gente fica aí à disposição caso tenham mais dúvidas. Pessoal, muito obrigado, agradeço a todos, excelente quarta-feira, um abraço, até mais. Antes de todos finalizarem, eu queria saber se quem se sentir à vontade quer abrir a sua câmera para a gente tirar um print. Esse print vai ser postado nas redes sociais, só para a gente ter como recordação do evento. Então, enquanto todos vão abrindo, eu vou reforçar o que o Wesley falou agora há pouco. A gente vai encaminhar amanhã um e-mail pedindo um feedback para todo mundo. E outra coisa muito interessante é que a Russell Bedford Brasil está cada vez tentando trazer mais eventos sobre ESG. Então, a gente vai, com certeza, salvar todas as perguntas que foram feitas no evento, tanto as que foram respondidas quanto as que não foram. E a gente vai, a partir desse feedback também, depois da resposta de todos, trazer, de repente, eventos que respondam essas perguntas. Então, a gente espera que todos fiquem ligados nas nossas redes sociais e acompanhem para poder se inscrever em novos eventos. Eu vou abrir aqui e vou tirar um print, então. Muito obrigada, pessoal. Obrigada pela participação. A apresentação vai enviar para nós por e-mail? Desculpa? A apresentação? Sim. Já. A gente pode verificar de mandar por e-mail, sim, Carlos. Eu respondo daí depois. Por favor, e a foto? Bem. Tá bem. Vamos mandar sim. Marcel, tudo bem? Obrigado tchau, aí. Pessoal, um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.